nos caminhos do Senhor é obedecer o Senhor. A obediência é algo que muitas vezes parece que é até impossível para nós seres humanos. Porque a gente, na maioria das vezes, ou em 100% das vezes, o Senhor nos pede algo que nós não queremos fazer. Algo que não é aquilo que a gente planejou. Algo que não é aquilo que a gente escolheu para nós. Mas aí o Senhor, Ele vem com uma outra direção. E a gente deixar aquilo que a gente quer viver, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, traz dentro de nós uma angústia. E aqui fala, os teus juízes, a tua fidelidade me afligiste, traz angústia para nós. Mas aí, esse salmo ele foi escrito depois que o povo voltava para Israel, depois que eles foram levados para a Babilônia, viveram lá muitos anos e depois eles voltam para a sua terra. E o que esta pessoa que escreve, ela fala? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Nós fomos formados do quê? Do barro. Deus cria Adão através do barro e sopra o fôlego de vida. Então nós fomos formados pela mão de Deus. E quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor me levou lá na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro é feito o vaso de barro. Nós somos o vaso de barro feitos pelas mãos do Senhor. Nós fomos extraídos daquele ambiente que nós vivíamos, que era um ambiente que trazia dor e sofrimento. Aparentemente para nós era um ambiente de alegria, um ambiente de muita coisa boa, um ambiente de muita festa, um ambiente de muitos amigos, mas na verdade era um ambiente onde nós estávamos enraizados no mundo do pecado. E isso traz dor. Quando a gente lembra as coisas que nós fazíamos quando éramos do mundo, a gente fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Mas como que eu era capaz de agir dessa forma? Mas aí o Senhor vai lá e nos arranca. Nós somos formados por Ele, então Ele nos arranca daquele lugar onde nós estávamos vivendo, que estava trazendo o quê? A morte para nós. Nós estávamos fadados a morrer eternamente. Não apenas a morte de corpo, mas a morte de espírito. Eu fico tentando imaginar, meu Deus, como será que eu não vou passar por isso? Eu creio em nome de Jesus. Como será uma morte eterna? Como será você passar o resto da sua eternidade num lugar de sofrimento? É muito triste. Quando a gente vê o anúncio de pessoas que morreram, no meu coração eu só penso assim, será que conheceu Jesus? Será que vai ser uma vida eterna ou será que vai ser uma morte eterna? Quando alguém que não se converteu falece, dá uma tristeza no coração, porque você não sabe se em algum momento ela conseguiu ainda reverter a situação da vida dela, mas a gente sofre. E o Senhor, Ele vai e nos arranca como um barro, Ele nos arranca ali da profundidade daquele lamaçal que nós estamos vivendo. E Ele vai começar o quê? Ele vai começar a nos limpar. Então, quando eu sou arrancada daquele lugar, eu está acontecendo o que na minha vida? Eu estou conhecendo Jesus. Então, quando eu conheço Jesus, é o momento que Ele vai me arrancar daquele lamaçal que eu estou vivendo. Mas aí depois eu vou passar por um processo, porque eu conhecia Jesus, eu entendi quem é Jesus, mas eu ainda não vivo Jesus na minha vida. Então eu vou começar por um processo de ser limpa. Nós vamos ser limpos. E quem vai nos limpar? O Espírito Santo. Porque Ele é o nosso Consolador. Jesus já está com Deus sentado à direita. E Ele disse, eu vou, mas eu deixo o Consolador. E é nesse momento onde nós vamos ser limpos, onde vai ser tirado de nós como um barro todas as impurezas, galhos velhos, pedras, tudo que um barro precisa tirar para estar pronto para ser feito vaso. Então ali nós vamos passar por esse processo. Mas o Senhor deixou para nós o Espírito Santo. Quando está difícil,
Espírito Santo. Quando está difícil, eu não posso buscar na bebida, eu não posso buscar na droga, eu preciso buscar no Espírito Santo. Porque se eu buscar na bebida, eu vou ter uma alegria momentânea, algumas horas de alegria na bebida. Se eu for buscar na droga, eu vou ter uma alegria momentânea, alguns minutos. Eu nem sei quanto tempo que você fica alegre com droga, que eu nunca usei isso, mas eu acho que são minutos de ali satisfação, e aquilo depois vai acabar. Mas o Espírito Santo, ele vai te encher de uma forma que cada coisa que vai sendo arrancada de você não vai doer tanto. Porque ele é o quê? O nosso Consolador. Por que Jesus deixou o Espírito Santo? Para ele nos consolar quando a gente está passando aflição. Quando está tudo muito bem, se a gente não estiver atento, a gente nem lembra do Espírito Santo. Mas quando está ruim, o que a gente faz? Espírito Santo, me ajuda. Ele é o consolador das horas difíceis. Ele é o consolador quando você não tem solução. Ele é o consolador quando você não vê outra saída a não ser clamar por ele. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nós e ele vai tirando de nós todas as nossas impurezas. Mas aí depois que já pegou o barro, depois que já limpou o barro, ele precisa ser amassado. O barro, ele vai ser amassado para que ele fique preparado, lisinho, para que se torne o vaso. E quando ele está sendo amassado, se você for ver como que é feito um barro manualmente, o oleiro vai amassando aquele barro e jogando água, porque aí as impurezas vão saindo, que são as impurezas menorzinhas, as coisas escondidinhas, as coisas que ninguém está vendo. E o Espírito Santo, como água, ele vai derramando sobre nós, e ele vai entrando lá naquele cantinho que ninguém sabe. Porque o que é aparente, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver que você mudou a sua forma de vestir. Todo mundo vai ver que você mudou a sua forma de andar. Todo mundo vai ver que você mudou as suas amizades. Todo mundo vai ver que você não fala mais coisas que você falava antes. Você não anda mais com pessoas que você andava antes. Mas quando o barro começa a ser amassado e o Espírito Santo, a água vem limpando, aí já é lá no secreto. Aí é você e Deus falando com Deus: Senhor, eu estou fazendo isso, eu não posso fazer isso mais. Senhor, me ajuda, eu quero parar de fazer isso. Mas só você e o Senhor sabem desse segredo. Só você e o Senhor sabem que esse pecado você luta para não cometer mais. E é o Espírito Santo que vai te lavando, vai limpando ali por dentro. Porque o aparente, as coisas que são aparentes, o Senhor já trabalhou em nós. E agora ele vai trabalhar lá no profundo. E nós precisamos deixar que seja amassado o barro para que se faça o vaso. Então, isso vai doer. Trabalhar no profundo, nas coisas pequenas, pequenininhas, escondidinhas, nas coisas que só nós sabemos, isso vai trazer uma angústia para nós, uma dor para nós, que talvez ninguém vai saber que você está sentindo essa dor. Você vai para a escola, você vai para o trabalho, você faz tudo, conversa e brinca com todo mundo, mas é só você e Deus que sabe o que se passa dentro de você. É o Espírito Santo amassando o barro. É o Espírito Santo tirando o restinho de sujeira que ainda tem, que não pode ficar. Porque você agora serve um Deus justo. Você agora serve um Jesus puro, sem pecado. E você agora tem o propósito de ser o quê? Imitador de Cristo, assim como Paulo foi. Se eu decido imitar a Cristo, eu não posso continuar fazendo as coisas que eu fazia antes. Se eu decido imitar a Cristo, eu preciso deixar que o Espírito Santo venha trabalhar em mim, lá no meu profundo. Eu vou chorar, eu vou sofrer, mas vai passar. Isso nós temos certeza, vai passar. Mas vai passar no tempo que nós definirmos. Por quê? Porque se eu decido que eu quero sofrer mais, eu vou sofrer mais. Agora, se eu decido que eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, em todas as áreas que precisa, se eu abro o meu coração, se eu me coloco diante de Deus e deixo Ele trabalhar, o tempo vai ser menor. Isso tudo depende de nós mesmos. Nós que temos que decidir até quando nós vamos sofrer.
Porque há sofrimentos que é pessoas que causam em nós, mas há sofrimentos que nós mesmos decidimos sofrer e viver e ficar lamentando, murmurando aquilo. A gente faz isso muito, porque isso é do ser humano. É mais fácil murmurar do que tentar achar uma saída. É mais fácil reclamar do que olhar o outro lado. A gente precisa olhar as coisas como Jesus. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela foi falar do namorado dela e falou. Aí eu peguei e falei assim, aqui, mas vamos inverter agora. Vamos olhar de outra forma. Ela está assim, Jairo, você olha igual Jesus. Mas a gente tem que olhar como Jesus. Porque há dois lados, há duas versões, há duas falas. Se você vai reclamar do seu marido, de sua mãe, do seu pai para outra pessoa, essa outra pessoa fala, não, mas sua mãe é horrível. Não, mas seu marido não presta. Mas espera aí o outro lado. Então, nós que temos que decidir quanto tempo nós vamos sofrer quando nós estamos sendo amassados. Porque há outras provações que o Senhor vai trazer para a nossa vida, que é no tempo dele. Mas quando eu decido ser amassado pelo Senhor, quando eu decido ser tratado pelo Senhor, o meu coração precisa estar aberto, porque aí eu vou passar pelo processo com o aprendizado e eu não vou demorar um tempo que se eu tivesse com o meu coração fechado. Aí o barro vai ser tratado, depois ele vai ser coberto. Aqui explica que o barro ele fica num lugar escuro, tampado com uma lona preta, para que não dê nenhuma bolhazinha. Vai chegar um momento que o Senhor vai te esconder. Vai chegar um momento que o Senhor vai te guardar. Sabe por quê? Porque você já conheceu Jesus, você já foi retirado do pecado, você já foi limpo de todas as sujeiras externas, você já foi amassado. Se você ficar exposto ao mundo, pode se perder de novo. Aí que a gente vê muitas pessoas se perdendo, vê muitas pessoas afastando do Senhor, afastando da igreja, afastando da obra, das coisas do Senhor, e às vezes não consegue voltar. Então há aquele tempo que o Senhor vai te esconder, o Senhor vai te guardar, os amigos vão todos sumirem, as pessoas não vão mais ter mais contato com você como era antes, aquela pessoa que você conversava muito, convivia muito, vai acontecer alguma coisa e ela vai se afastar. Então você vai ficar meio que escondido para que o Senhor te guarde, porque depois ele vai começar a te moldar. Aí como que ele vai te moldar? Cada pessoa, o Senhor tem um propósito. O Senhor vai moldar uma pessoa para louvar, o Senhor vai moldar um para tocar, o Senhor vai moldar um para pregar, vai moldar um para ser um profeta, vai moldar um para ser um missionário que tem o desejo de sair andando o mundo afora. O Senhor vai moldando. Então cada vaso ele é moldado da forma que ele assim já determinou. E o moldar do vaso vai doer também. Pensa, ele está lá amassando o barro e amassa, mas ele começa a criar o barro de dentro para fora. Depois que ele já te limpou, depois que ele já te amassou, depois que ele já te escondeu, ele vai começar a te moldar de dentro para fora. Porque aquele tempo que você esteve escondido, você então não está mais tendo contato com as coisas antigas da sua vida, com pessoas antigas da sua vida. Agora ele vai te moldar para que você se torne aquilo que o Senhor quer para você. Ele vai começar a colocar no seu coração o desejo de buscar mais. Eu quero aprender a tocar o violão, eu quero aprender a tocar uma guitarra, eu quero começar a entender mais a Bíblia, eu quero começar a ler mais a palavra, eu vou começar a ver as pregações, porque eu quero ver como que é um pregador, como que é uma pessoa que louva, como que é um profeta. O Senhor vai colocando isso no nosso coração. Ele vai colocando esse desejo no nosso coração. Eu quero cuidar das crianças. Então sempre quando tem uma criança no culto, você já começa a beirar essa criança. É o Senhor que vai colocando isso no nosso coração. Porque se o Senhor te criou para ser uma pessoa que louva, talvez você não vai ter tanta eficiência na palavra, mas você pode se entregar.
mas entenda que a sua dedicação é no louvor. Mas o Senhor, Ele te colocou ali numa posição de ser alguém que ensina. As suas ministrações vão ser para ensinar. Você vai ser um mestre que vai ensinar, e pessoas vão te procurar querendo saber da Bíblia. Ah, mas aquele versículo lá, o que está dizendo? O Senhor vai trazendo pessoas. O Senhor vai moldando, o Senhor vai preparando o ambiente, preparando as pessoas, colocando pessoas até você, que essas pessoas vão ser instrumentos para o seu aprendizado, para que você vai desenvolvendo aquilo que o Senhor preparou para você. Mas aí depois que Ele já colocou tudo isso dentro de você, que Ele já te moldou, que Ele já colocou coisas no seu coração, que Ele já colocou desejos no seu coração, Ele vai te deixar em descanso. Porque depois o vaso vai ser colocado, depois dele moldado, ele é colocado no lugar para secar. Então ele precisa estar seco para depois ser queimado e para a fornalha. Eu fui moldado um vaso, mas aí agora eu estou no descanso. Porque eu preciso descansar no Senhor. Como é difícil, né? Descansar no Senhor. Esse é o tempo de descanso. É o tempo que o Senhor está me provando. Ah, você vai ser pregador, mas por enquanto ninguém vai te chamar para pregar. Você vai ficar quietinho aí no banco. Então, vai estudar a palavra, vai fazer alguma coisa, ou não faça nada, porque você está no tempo de esperar o próximo passo do Senhor. Eu acho que contando o tempo de ser amassado com o tempo de esperar, eu acho que o tempo de esperar é mais difícil que ser amassado. Porque o tempo de espera, o Senhor fica em silêncio. No tempo de espera, o Senhor não fala nada. Ele não te dá direção. E você fica louco. Às vezes eu estou lá em casa e falei, meu Deus, o que é isso? O tempo de espera, ele machuca a gente. Porque se o Senhor chega e fala assim, eu falo assim, Deus, eu quero que você seja comigo igual a Ananias. Ó, você vai lá na rua direita, você vai entrar na casa tal, você vai procurar a pessoa tal e vai estar lá o moço esperando. Mas Ele não faz assim com a gente. Ele não faz, Ele não vai te dando passo a passo o que você tem que fazer. Então esse é o tempo que você precisa esperar, resistir, confiar, e é difícil. Eu acho que esse tempo agora é um tempo de muita espera. Porque a gente começa a conversar com as pessoas, parece que está todo mundo esperando alguma coisa também. Parece que está todo mundo falando assim, não, mas Deus não fala. O que está acontecendo? Deus está em silêncio, eu oro, eu busco, e Ele não fala. Mas o silêncio de Deus é para o nosso bem. O silêncio de Deus nos faz movimentar. O silêncio de Deus nos faz buscar, nos faz orar, nos faz fazer algo. Porque eu tenho que esperar, mas eu não preciso esperar a parada. Eu posso esperar lendo a Bíblia, eu posso esperar ouvindo louvor, eu posso esperar indo ao culto, eu posso esperar assistindo ministrações decentes no YouTube. Eu posso fazer muitas coisas. O que eu não posso é agir com minhas próprias mãos e fugir do propósito do Senhor. Porque se o Senhor te escolheu para algo grande, você pode ir até no fim do mundo, Ele vai lá te buscar. Ele vai lá e te arranca de onde você estiver. Então, aí a gente tem que ter aqui a sabedoria. Peraí, o Senhor me colocou parado. Já aconteceu isso. Qual que é o tempo que eu estou vivendo? Não, eu estou vivendo o tempo da espera. Então, quando eu entendo que eu estou vivendo o tempo da espera, vai ser menos doloroso, mas quer dizer que não vai doer. Então, o tempo da espera ele é importante, porque Deus está nos testando, Deus está nos aprimorando, Deus está trabalhando em nós e finalizando o processo do barro. Porque depois nós vamos para o fogo. Aí nós vamos sentir saudade do tempo da espera. Porque depois o barro ele vai para a fornalha de fogo. E ele fica lá 24 horas. Numa temperatura muito alta. Aí, o que eu preciso entender? Só o Senhor sabe qual peso eu posso suportar. Só o Senhor sabe qual é a temperatura que eu vou suportar.
Mas Ele também é aquele que, se eu não conseguir, o Espírito Santo vai me sustentar. Então às vezes eu falo assim: Deus, eu não aguento mais. Quando a gente chega ao ponto da gente falar: Senhor, eu não aguento mais, chorando de soluçar, o Espírito Santo vem e te pega. Porque você está sendo o quê? Queimado. Você está na fornalha, você está no fogo, e ali está terminando o processo, porque nessa hora está sendo purificado aquele barro que foi feito o vaso. Ali vai tirar qualquer coisa aparente, ali vai tirar o mau cheiro daquela argila, que foi daquele barro que foi recolhido. Ali vai ser a purificação daquele barro, e ele vai estar pronto para ser usado. Então, quando chega esse tempo, você fala: Senhor, não dou conta mais. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não vou fazer mais. Senhor, larga disso. Você está sendo queimado na fornalha. Você já está quase pronto. Essa semana eu falei com Deus: Deus, eu não quero mais. Senhor, eu não quero isso mais. Eu quero voltar para a minha vida. Eu quero poder trabalhar. O Senhor me tirou do serviço e me pôs em casa. Eu quero poder trabalhar. Eu quero poder comprar minhas coisas. Eu quero poder viver igual as outras pessoas. Eu falei isso com o Senhor: Senhor, eu não quero isso mais. Eu não aguento isso mais. Eu não pedi isso para a minha vida. Mas aí na quarta-feira Ele me dá um tapa na minha cara. Não adianta. Não adianta. Aí o Senhor me lembrou da palavra que Ele havia me dado há muito tempo. Então, quando nós estamos prontos, aí nós vamos ser o quê? Úteis na casa do Senhor. Nós vamos ser úteis na obra do Senhor. A gente tem que sentir esse desejo de ser útil na casa do Senhor, na obra do Senhor. Sabe o que eu acho que a gente precisa ter no nosso coração? Eu conheci Jesus. Jesus me libertou, me salvou, me curou. Jesus transformou minha vida. Jesus me pôs aqui onde eu estou. Eu tenho que sentir no meu coração o desejo de que todas as pessoas sintam Jesus como eu sinto. Então, quando eu vejo uma pessoa que não conhece Jesus, isso tem que trazer uma tristeza em mim. Isso tem que trazer um sentimento que eu tenho que fazer alguma coisa por aquela pessoa. Isso precisa arder dentro de nós. Às vezes eu vejo as pessoas falando: gente, mas não é possível que você não quer que outra pessoa sinta o que você sente com Jesus. Você está vendo a vida daquela pessoa, e o que você pode fazer para ajudar ela? Pelo menos falar de Jesus você pode, mas se ela não quiser ouvir, é problema dela. Pois a palavra diz, o Senhor falou para o profeta: o que eu mandar você falar, você fale. Se você não falar e essa pessoa morrer, o sangue dela vai cair sobre você. Mas se você falar e essa pessoa não quiser fazer e ela morrer, o sangue dela não cai sobre você. Quantas pessoas o sangue dela vão cair sobre nós porque nós não estamos falando de Jesus? O nosso coração não está ardendo de vontade de ver aquelas pessoas vivendo Jesus na vida delas como nós vivemos. Isso precisa fazer algo dentro de nós. Isso precisa movimentar algo dentro de nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O processo do vaso, ele pode demorar, mas ele pode ser mais rápido. Se ele demorar muito além, tem algo errado em nós. E se ele for muito rápido, também tem algo errado em nós. A gente estava conversando mais cedo, eu e a Alessandra. As pessoas estão abrindo igrejas e as igrejas estão cheias. Mas quando você vai lá, é tudo vazio. Porque a igreja abriu hoje, semana que vem ela já está lotada. Mas é o que? Está sendo oferecido o que as pessoas querem ouvir. Não está sendo oferecida a palavra, o evangelho, o confronto. Não está sendo oferecido o Espírito Santo. Então é um crescimento rápido. E a queda também pode ser rápida. E essas pessoas que estão lá recebendo aquilo, o que vai ser da vida dessas pessoas? Nós precisamos
precisamos viver no processo, passar pelo processo, buscar em Deus, com esperança, com perseverança, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Mesmo que a gente olhe e está tudo bagunçado, Ele está no controle de tudo. Mesmo que a gente pense assim, meu Deus, mas o que está acontecendo na minha vida? Tem umas semanas que é difícil, não é? Você fala assim, gente, mas estava tudo tão certinho. Parecia que era tão fácil. O que aconteceu, meu Deus do céu? Onde foi que eu errei? Né? E não, às vezes nem é o erro da gente. Porque o Senhor, Ele permite coisas na nossa vida para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que talvez algo no processo lá atrás que ainda não foi feito, um perdão que não foi liberado, algo que precisa acontecer e não aconteceu no tempo que precisava, o Senhor vai lá e leva a gente lá de novo. E é isso que o Senhor faz. Então, Ele nos formou, as tuas mãos me fizeram e me formaram. As tuas mãos te fizeram e te formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Nós precisamos buscar no Senhor entendimento, sabedoria, conhecimento, revelação. Nós precisamos buscar tudo que o Senhor pode nos oferecer, para que a gente possa passar pelo processo, para que a gente possa viver esse processo, para que a gente possa chegar ao ponto de ser um vaso pronto do Senhor. Nós precisamos buscar do Senhor o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, conhecimento e fortaleza, conselho e fortaleza e conhecimento e temor do Senhor. Esses são os Espíritos que repousaram em Jesus quando Ele nasceu aqui como homem. Está lá em Isaías 11. Da raiz, do tronco de Jessé nascerá um rebento, e repousará sobre ele os Espíritos do Senhor. Era aquilo que ele precisava para cumprir o seu propósito aqui. E um dos evangelhos ele fala que ele se afasta para orar e ele volta e fala com os discípulos: vamos pregar o evangelho nas aldeias, porque foi para isso que eu vim. Aí eu te pergunto, para o que você veio? Você já perguntou Jesus, para o que eu vim? Para o que eu fui criado? O que eu estou fazendo aqui nesta terra? Eu não posso acreditar que eu estou aqui só para comer, dormir, trabalhar, estudar, comer, dormir, trabalhar, estudar. Tem algo mais. Tem algo mais nisso aqui. E o Senhor nos formou com as suas mãos. E agora nós precisamos buscar nele o entendimento para que a gente possa cumprir tudo que ele tem preparado para nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria falar só um pouquinho aqui, rapidinho, porque nós estamos dando início aqui ao nosso Ministério de Jovens.